Olá, concurseiro, tudo bem com você? Vamos dar continuidade à resolução da prova do DAI Bauru, cargo de assistente administrativo, agora com resolução das questões de língua portuguesa. Se você não sabe, caiu nesse vídeo direto, também já foi feita a resolução das questões de matemática, inclusive o PDF com os comentários e também toda a resolução foi disponível, foi disponibilizada para download. Então, o link do vídeo vai estar no card e também na descrição desse vídeo. Então não deixe de conferir, tá? Então, sendo assim, vamos iniciar a resolução de língua portuguesa. Questão de número 1 a 3 será baseada na leitura da tira seguinte. Preciso de ajuda na lição de casa. O que é um pronome? Perguntou o garoto ao tigre. É um nome que se profissionalizou. Perfeito? Está anotando? Olha para a folha sem meio sem entender, sim. Aí ele percebe que parece meio estranho. Vai ver que eu consigo um ponto pela originalidade. Então, aqui nesse terceiro quadrinho já ele meio que aceitou que a resposta não está correta, mas quer ganhar um ponto ali pela criatividade, pela audácia de escrever essa resposta. Tá? Vamos lá. A partir da leitura da tira, é correto concluir que o efeito de humor é produzido principalmente pelo fato de que o menino não aceita a sugestão do tigre. Na verdade, ele aceita, né? Que é porque ele escuta e escreve. Ele sabe que não está certo, mas ele leva em consideração e tenta ganhar um pontinho ali por outras razões. Um tigre ajuda com a lição de caso que mostra o quanto a imaginação do menino é fértil. O quadrinho, em nenhum momento, leva em consideração os valores da imaginação do garoto ou quaisquer qualidades que estejam relacionadas a isso, tá? Então, a B também faz muito sentido. A resposta do tigre à questão sobre o pronome está correta. Não, está correta. Então, sobrou só a letra D, né, o gabarito, mas vamos verificar se faz sentido. O menino tem expectativa de ganhar um ponto na lição. Sim, tem expectativa de ganhar. Ainda que saiba que a resposta é absurda. Beleza, condiz perfeitamente com o último quadrinho. Prosseguindo para a questão número 2. Na frase presente no segundo quadro, é um nome que se profissionalizou. O pronome que pode ser substituído mantendo o sentido original da tira por. Essa questão, ela tá mais por uma análise teórica. Puramente teórica, eu diria, porque normalmente quando você vai verificar o uso do o qual, é um macete em que você substitui a frase por quê. A frase não, você substitui o pronome por quê. Ou seja, se naquela frase o pronome que fizer sentido, não mudar o sentido original no qual se deseja empenhar na oração, pode ser utilizado o qual. Então, aqui é uma questão simples, desde que você tenha conhecimento do uso de pronomes, tá? Aqui nessa questão eu diria que a banca está testando o candidato a respeito dos itens cobrados no edital, para ver se ele realmente estudou todos os itens. É mais um teste da banca do que uma questão em si com relação na tira, tá? Então, se a oração admite o uso do que, basicamente ela pode utilizar também o qual. Então, gabarito letra A. Questão número 3. O vocábulo originalidade tem como sinônimo no contexto que foi empregado. Exibicionismo? Não. Criatividade? Sim. Talvez eu ganhe um ponto pela criatividade. Talvez eu ganhe um ponto pela minha originalidade. Então, consegue perceber que as duas palavras são equivalentes no contexto que foram aplicadas. Incoerente, não. Individualismo, também não. Aqui uma questãozinha bem fácil e simples. Sem sombra de dúvidas.
Gabarito letra B. Agora, para a resolução do exercício 4 a 8, vão ser baseados na leitura do texto, tá bom? Então, quando é leitura de texto, o texto assim um pouquinho mais longo, normalmente eu posiciono o texto na tela, você vai dar uma pausa, certo? Vai ler com muita atenção, feita a leitura, você volta comigo e nós prosseguimos para as questões, tá bom? Também vou fazer a minha leitura e nós retornamos juntos para as questões. Então, dá o seu primeiro pause aqui, leia até a marcação, beleza? Pausando o vídeo agora. Pronto, você já leu até a marcação, agora eu vou descer o texto para você ler o restante. Perfeito. Dê mais um pause agora e retorne comigo já na questão número 4. Então, pausou. Perfeito. Você já fez sua leitura. Eu também já realizei a minha. Então, vamos prosseguir para as questões. Questão número 4. De acordo com o texto, pode-se afirmar que Leonardo da Vinci, ou da Vinci, dedica-se a muitas tarefas para as quais não tinha competência técnica e artística. Por isso, não finalizava a maioria de seus projetos. O texto até toca na questão de que ele iniciava diversos projetos, que ele era um grande procrastinador, que não finalizava muitos deles, mas em momento algum o texto fala que isso se deve à falta de competência técnica e ou artística do Leonardo, tá bom? Então, letra A não faz sentido. O artista pintava apenas em seu tempo livre, como um modo de se distrair de seus projetos científicos considerados mais sérios? Não. Em nenhum momento ele toca no sentido que a pintura seja apenas um hobby, que ele pinte apenas para distrair e que os outros projetos que ele dividia seu tempo era mais sério, tá? Essa B não faz muito sentido também. Então, já vamos descartar. O excesso de ideias sobre as diversas áreas do conhecimento fazia com que fosse necessário para Da Vinci fazer anotações constantes em um caderno? Sim, exatamente essa é a ideia do texto. Ele tinha ali uma lista de anotações, onde ele elencava as atividades que deveriam ser feitas para facilitar seu entendimento e também para que ele não pudesse esquecer, né? Então, a letra C, possivelmente o gabarito da questão. Vamos ler a D também. As pendências na lista de tarefas demonstram que o artista era uma pessoa comum que anotava os afazeres cotidianos semelhantes aos dos outros. Não, não, não. Se você pegar lá no início do texto, ó, desenhar Milão ou pesquisar sobre o tamanho do Sol, eis alguns itens que não aparecem na lista de tarefas de todo mundo. Mas claro, você não espera pendências comuns de alguém como Leonardo da Vinci. Então, é totalmente o oposto do que diz a asserção número D. Então, gabarito letra C. Prosseguindo para a questão número 5. A partir de leitura, é correto afirmar que a lista de tarefas de Leonardo da Vinci, mencionada no texto, foi produzida por seus sucessores? Não, está errado aqui, né? A lista é de Leonardo da Vinci, foi produzida por ele mesmo, tá? O que os sucessores fizeram foram, depois de sua morte, depois do seu falecimento, organizá-los em um memorial, tá? Então, está errado já. Composta em 1690 na Inglaterra, a lista de tarefas foi composta em 1690. Vamos verificar no texto que diz a respeito de 1690. Alguns desses papéis sobreviveram até hoje, beleza? Foram colocados em álbuns pelos seus sucessores do inventor italiano, e um deles faz parte da coleção da família real britânica, a Royal Collection, desde pelo menos 1690. Então, 1690 foi quando foi catalogado e criada a coleção Royal Collection. Dentro dele está uma página bastante curiosa com a lista de tarefas de Leonardo. A questão fala a respeito da lista de tarefas, beleza? Ela foi escrita por volta de 1508 e 1510. Então, 1690, que fala a questão, foi quando foi criada uma coleção, mas ela foi escrita entre essas datas posteriores.
posteriores no texto, né? Na ordem cronológica, datas inferiores. Então, 5 também está errado. Descoberta pelo historiador Toby Lester? Não. Se você ler o texto com atenção, você vai entender que o historiador, na verdade, fez a tradução. Certo? Traduziu. Beleza, traduziu. Mas não foi ele que descobriu, foi os seus sucessores. Então, aqui já podemos marcar a letra D. Escrita com símbolos de direção incomuns, em papel que contenham ainda alguns desenhos. Perfeito. Aqui no finalzinho nós podemos confirmar essa informação. A lista é bastante representativa. Da Vinci, suas ideias acumuladas de tal forma que costumam começar projetos. Não, não é aqui não. Eu confundi. As anotações de Leonardo da Vinci, escritas pelo italiano no século XVI, da direita para a esquerda, sem pontuação nenhuma, com símbolos enigmáticos. Tudo isso concorda com a asserção D, que está correta. Questão número 6. Assinale a alternativa que apresenta a explicação correta da palavra em destaque. As palavras em destaque são eis, você, deles e como, considerando o contexto em que aparece no texto. Eis alguns itens que não aparecem na lista de tarefas de todo mundo. Eis refere-se a uma informação anterior e pode ser substituída por esses são. Esses são. Sim. Eis, esses são equivalentes. E realmente são referentes a itens que apareceram antes e serão citados com um pronome. Pronome esse. Esses itens são como retornar ao texto. Esses itens são desenhar Milão, pesquisar sobre o tamanho do Sol. Então, perfeitamente, retomando ideias anteriores, agora, em vez de falar novamente os substantivos ou palavras anteriores, eles usam ali o pronome esses. Perfeitamente. 6, gabarito letra A. Eu precisaria ler as outras questões, né? Você está com toda certeza que é o A. Eu já pularia para a próxima para ganhar tempo. Mas vamos dar uma lidinha nas outras questões só para ver os erros dela. Mas, claro, você não espera pendências comuns de alguém como Leonardo da Vinci. O você faz referência aos pesquisadores dos manuscritos? Não. O você é o autor falando com o próprio leitor. Mas você, o leitor, então B também está errado. Foram colados em álbuns pelos sucessores do inventor italiano, e um deles faz parte da coleção de arte da família real britânica. Deles refere-se aos sucessores? Não. Que foram colados, certo? Foram colados são os documentos. E um deles, um dos documentos, faz parte da coleção. Então, não pode ser também. Encontrar um mestre em hidráulica e fazer com que ele diga como consertar um moinho, o como indica comparação. Não, aqui a comparação, o como não está no sentido de comparação. Claro, a conjunção como pode ser usada em três casos, né? O como causal, o como comparativo e o como de conformação. Que é o como de que dá o sentido de conforme. Nesse caso aqui, o como não entra como uma comparação, ele entra mais como o sentido de conforme. Por quê? Vamos entender a oração. Da Vinci queria saber como consertar o moinho conforme o que iria dizer um mestre em hidráulica. Perfeito? Então, realmente, gabarito letra A. Questão número 7. A respeito dos sinais de pontuações empregados no texto, podemos afirmar que as reticências, que é os 3 pontinhos, servem para destacar uma expressão no texto. E não precisa nem ler, né? A reticência não serve para destacar uma
expressão no texto, mas sim para demonstrar que essa frase ou essa citação foi retirada de um artigo maior ou de um texto maior e ela teria continuação. Então, letra A já não é. Outra versão, aqui outra versão, em um viciado em aprender e inventar, que também arranjava um tempo livre para pintar alguma coisa. Poderia ser corretamente substituído pela vírgula. Um viciado em aprender e inventar, vírgula, uma pausa, agora conecta com outra frase, que também arranjava tempo livre para pintar alguma forma. Beleza, essa vírgula faz todo sentido, ela separa duas frases diferentes, que têm sentido entre elas, fazendo uma pausa no meio, que é a famosa pausa de respiro, quando você vai ler, quando você complementa uma frase, você dá uma paradinha, né? Um viciado em aprender a inventar, pausa, que também arranjava tempo livre, perfeito? Então, a vírgula aqui está correta, gabarito letra B. Dando uma olhadinha rápida nas outras asserções, porque elas estão erradas. Os parênteses em disputa espaço na folha com uma porção de outros rabiscos, como aí o parênteses, como desenhos feitos em estudos de anatomia. O parênteses introduz uma oposição em relação ao trecho exterior? Não, aqui não tem oposição. Aqui também é o uso do como, nesse caso, o como ele está fazendo uma comparação. Aqui sim é uma comparação. Então, uma porção de outros rabiscos, como, comparando como desenhos feitos em estudos de anatomia. Que é um como comparativo, não tem nada a ver com oposição. Errado. A vírgula em incapaz de focar em uma coisa só, ou de administrar bem seu tempo, vírgula. Ele era um grande procrastinador. É usada para separar uma expressão de tempo. Apesar daqui ter a palavra tempo, o administrar bem seu tempo não é uma expressão de tempo. Então, também está errado. Perfeitamente. Questão número 7, gabarito letra B. Prosseguindo para a questão número 8. Assinale a alternativa em que a expressão em destaque está empregada em sentido figurado. Desenhar Milão ou pesquisar sobre o tamanho do Sol. Realmente o tamanho do Sol está no sentido próprio da palavra, porque Da Vinci queria realmente saber o tamanho do Sol, o tamanho do diâmetro do Sol, perfeito? Então, sentido próprio não é letra A. O dono dessa mente, sem criatividade, não podia deixar uma ideia passar em branco. Uma ideia passar em branco não é algo palpável, você não consegue ver uma ideia passar em branco. Ou seja, ela está sendo utilizada no sentido figurado. Gabarito letra B. Novamente, rapidinho, olhando as outras questões, porque está errado. Sucessores do inventor italiano. Perfeito, sentido próprio na palavra. Foram colados em álbuns pelos sucessores do inventor italiano. Sentido próprio. As anotações de Leonardo da Vinci estão escritas sem pontuação nenhuma e com símbolos enigmáticos. Aqui o enigmático realmente no sentido próprio da palavra enigmático. Quer dizer, símbolos misteriosos, símbolos desconhecidos, símbolos interessantes. Sentido próprio da palavra. Então, questão número 8, letra B. Partindo para 9, assinar a alternativa que está de acordo com a norma padrão de concordância. Fazem séculos que Leonardo da Vinci produziu. Aqui já parou, brecou. Fazem séculos? Não. O uso do verbo fazer, quando ele indica tempo passado, tempo transcorrido, sempre no singular. Letra A, errado. Foi feita uma análise das páginas escritas. Aqui também já parou. O que foi feito? Uma análise. Uma análise é feito? Não. Uma análise é feita. Errado. São muito interessantes o modo como Leonardo trabalhava em suas pesquisas e em seus quadros. O que são muito interessantes? O modo? Não. Aqui eu estou iniciando no plural, são muito interessantes. E o modo como Leonardo trabalhava. Então, o modo como Leonardo trabalhava
está no singular. Eu estou tentando conectar plural concordando com o singular. Não, errado. Então, obviamente, aqui só pode ser letra D. Vamos analisar o porquê. Dezenas de desenhos, plural. Dezenas de desenhos, perfeito. E estudos de anatomia foram, concordam? Perfeito. Foram o quê? Encontrados, dezenas de desenhos e estudos de anatomia foram encontrados, plural, nos álbuns reunidos pelos sucessores da Vinci. Perfeito. Gabarito letra D. Sem sombra de dúvidas. Finalizando agora, questão número 10. Assinale a alternativa que preenche correta respectivamente as lacunas do trecho a seguir. Algumas anotações remontam. Se remontam, remontam a ano. É uma palavra o quê? Palavra masculina. O ano. Então, remontam ao. Então, A e B descartadas. Ao ano de 1489. Quando ele começa, começa A. Por que que esse A não tem crase? Trabalhar, verbo. Antes de verbo, não admite crase. Então, entre a C e a D já não pode ser. Então, sem sombra de dúvidas, gabarito letra C. Beleza? Prova finalizada. Foi relativamente uma prova simples. Quem vinha se preparando aqui com Arquimedes ou estudando de qualquer forma que seja, com certeza tirou de letra, ganhou muito tempo nessa prova de português e pôde ter um desempenho legal, tá? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, que é muito importante para nós continuarmos trazendo as correções nas próximas provas, continuar produzindo conteúdo gratuito aqui no YouTube para vocês, tá bom? Compartilhe com seus amigos que prestaram a prova, ou seus amigos que vão prestar outras provas de concurso, precisam estudar, fazer revisões. Se você não conferiu a prova de matemática, corre agora. Vai agora no vídeo, já garante ali sua resolução também. Baixa a correção, estuda, tá bom? Deixe seu like também lá no vídeo. Novamente, se inscreva no canal, não esquece. Super importante para nós. Nós temos também o Instagram Arquimedes Concurso. Tem conteúdo gratuito diário. Siga-nos no Instagram. Temos também o nosso site e também nossos guias de preparação para concursos públicos. Temos guias de português e matemática. Quer estudar conosco? Dê uma conferida no link abaixo, tá bom? Então por hoje foi isso e agradeço sua audiência. Até a próxima.